Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres de estar aqui com os irmãos para nós juntos estudarmos sobre a última lição do nosso trimestre de 2020. Nesse trimestre onde nós estamos estudando sobre a raça humana, a origem, a queda e também a redenção. Hoje é a nossa última lição que fala justamente sobre o novo homem. O nosso texto básico ele está em João, capítulo 3, do 1 ao versículo 16. E nós queremos trazer aqui de uma forma mais sintetizada a nossa lição desse domingo, para que juntos, embora separados fisicamente, mas em um só Espírito, em um só amor, um só coração em Cristo Jesus, possamos entender a importância disso. Nós temos como objetivo geral mostrar que a salvação em Cristo ela implica na geração de um novo homem. Não existe salvação sem novo nascimento. São coisas que não podem ser desconectadas. Não existe alguém salvo sem ter nascido de novo. Não existe... É algo que é necessário. Para que haja salvação, é necessário o nascer de novo. Nós temos também alguns objetivos específicos que nós vamos falar hoje, que é apresentar o nascimento do novo homem, falar também sobre a justificação desse novo homem e enfatizar a santificação. Nós vamos estar falando então sobre o nascimento, a justificação e a santificação, que são aspectos da nossa salvação que são importantíssimos no processo de nós nos tornarmos de fato uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos passar um pouquinho adiante aqui, então entrando na nossa introdução, nós podemos fazer uma pergunta. A nossa lição ela começa com uma pergunta: é possível nós alcançarmos a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, a gente sabe que é impossível. Mas quando a gente abre a Bíblia Sagrada e a gente constata que essa perfeição ela não é somente possível, no sentido de que nós precisamos buscá-la, desejá-la, almejá-la. E ela também, muito mais do que desejada, ela é requerida. E eu gostaria de acrescentar até mesmo a palavra exigida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nós nos valermos das nossas forças, nós jamais alcançaremos. Com o nosso próprio esforço é impossível. Mas, e eu acho a palavra de Deus maravilhosa, porque o Novo Testamento, o livro de Efésios, inclusive, que nós vamos estar estudando no próximo trimestre, ele fala muito sobre essa expressão em Jesus, em Cristo. E é justamente em Jesus Cristo que a nossa velha natureza, ela renasce agora para uma vida eterna. E dessa forma, então, o ideal, o plano de Deus, o projeto de Deus para a raça humana, que ele estabelecera lá no Jardim do Éden com o primeiro Adão, através de Cristo, o segundo, o último Adão, o seu filho, ele pode tornar isso real nas nossas vidas. Então, nessa última lição do trimestre, nós vamos estudar, como eu disse, nascimento, justificação, santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo, então, como diz o comentarista, ele venha nos iluminar. Temos como ponto central que a salvação em Cristo gera um novo homem. Essa é a premissa principal da nossa lição deste domingo, de que nós venhamos a entender que a salvação em Cristo gera um novo homem. Não gerando um novo homem, não houve salvação, não houve arrependimento, não houve transformação. Então nós vamos ver alguns aspectos do nascimento do novo homem. Quando Jesus ele fala com Nicodemos que era um mestre da lei em Israel, ele explica para Nicodemos que o novo homem ele não é gerado nem da carne nem do sangue. É uma passagem bastante conhecida. Mas ele é gerado de Deus, da água e do Espírito. O primeiro ponto é que ele é nascido não do sangue nem da carne. Quando o apóstolo João ele inicia então o seu evangelho, ele afirma que o novo homem em Cristo ele é antes de tudo uma criação espiritual. Não é gerado nem de sangue nem de carne, mas de Deus. Apesar do pecado de Adão, nós podemos agora renascer para Deus através dos méritos de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, verte o seu sangue, ele está ali nos dando a possibilidade de agora, através do seu sacrifício, nascermos para uma nova vida.
E é interessante que a Bíblia diz que se morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele é, ou seja, passamos agora a ter uma nova vida nele. É importante que a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano, ele é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na nossa vida. Quando o homem nasce de novo, ele experimenta o quê? Um novo começo, comunhão plena. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então é uma comunhão plena. A segunda forma de nascer é que ele é nascido de Deus. O nascimento desse novo homem, ele é descrito por João como o ato de nascer de Deus. E isso implica na aceitação pela fé do plano de salvação que Deus tem para nós. É aquele momento em que o homem, ele entende que ele precisa aceitar. Pela fé ele crê. Através da ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus, ele entende, aceita, reconhece a sua condição e entende que ele precisa ser salvo. Eu costumo dizer que hoje a maior dificuldade dos pregadores é convencer, embora não sejam os pregadores que convencem o Espírito Santo, mas é falar para as pessoas que elas têm pecado e que precisam aceitar Jesus como seu Salvador, porque todos hoje acham que são perfeitos, fruto do relativismo em que nós vivemos. Então, tornando-se uma nova criatura em Cristo, ele passa agora a viver o auge da bem-aventurança humana. Logo, o nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Nascido da água. O batismo em águas não precisamos comentar muito, mas ele só tem um efeito salvador quando ele é recebido pela fé. Porque senão a pessoa está indo lá só tomar um banho. Ela vai lá porque a família quis, porque ela achou um ritual bonito, mas não porque ela entende que agora ela vai mostrar, fazer uma confissão pública de fé, que ela aceitou Jesus como seu Salvador e nasce agora, morre sepultada nas águas, seus pecados lançados no mar do esquecimento, e ela agora volta uma nova criatura, porque num ato de fé ela entrega a sua vida a Cristo e entende que se batiza para viver uma nova vida em Cristo. Entendendo que agora ela passa pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E é dessa experiência que ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Por último, item 4, nascido do Espírito Santo. A regeneração ela só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele que opera em nós, né? É o Espírito Santo que nos convence, e é o Espírito Santo que diariamente ele trabalha em nós, ele começa a nos moldar, a nos transformar. Eu gosto de comparar o Espírito Santo agindo no sentido de que ele passa a ser a nossa consciência. E agora uma consciência, por quê? Porque nós estamos agora adquirindo a mente de Cristo. O Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas, que nos ensina, que nos conduz. Ele é o aio que nos conduz ao encontro do nosso noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma ação sobrenatural na nossa alma. O novo homem em Cristo, ele só se torna possível através da ação do Espírito Santo. A partir disso, então, nós temos uma genuína conversão. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a justificação do novo homem. O novo homem, então, ele nasce através da fé, como nós comentamos, em Jesus Cristo. É importantíssimo que nós, quando pregamos o Evangelho, quando nós falamos de salvação, nós precisamos entender que em Cristo não há nenhuma outra maneira de ser salvos, só há uma maneira, como diz a palavra de Deus, de ser salvos, através de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Só que o homem que vem de uma natureza pecaminosa, está ali num contexto de injustiça e de pecado, ele precisa agora adquirir o quê? Um novo status perante Deus no tribunal. E que status é esse? A justificação pela fé. Primeiro ponto, a gente precisa entender que a nossa justiça ela é trapo de imundícia, ela é inútil. Nós às vezes pensamos que eu não roubo, eu não mato, eu faço bem para todo mundo, eu sou um cara legal, eu sou uma mulher fiel, eu faço tudo direitinho, mas as nossas justiças elas não nos condicionam a ter salvação. Elas são de fato, a partir do momento que nós somos salvos, fruto da nova condição em que nós vivemos. Então, a partir desse novo processo, o que acontece? O homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus, porque antes ele era culpado, condenado, e agora, através da salvação em Cristo Jesus, ele muda esse status.
A maravilhosa doutrina da justificação. O pecador, quando pela fé ele recebe Jesus, Deus lhe concede não apenas um mero perdão, uma anistia, ele concede para o homem, para nós, um status de justo. Nós nos tornamos justificados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos, a nossa situação jurídica, como diz o comentarista, nós estamos completamente perdoados dos nossos pecados. Os nossos pecados foram inteiramente apagados. Ele lança os nossos pecados, as nossas culpas, no mar do esquecimento. E diz a palavra: desfaço as tuas transgressões como a névoa. Torna para mim, porque eu te remi. Louvado seja o nome do Senhor. O novo homem, o que ele é então? Justo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos agora entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque através do sangue de Jesus nós nos tornamos justos, justificados em Cristo, justos aos olhos de Deus. Olha o que aconteceu com o ladrão da cruz. Ele creu no sacrifício de Jesus. Volto a dizer, é somente em Jesus, através de Jesus, por Jesus, que nós nos tornamos justos. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então. A santificação no novo homem. Esse é um aspecto importantíssimo. Ao contrário da regeneração que nós vimos antes, esse processo de justificação e regeneração, eu gosto de classificar isso como um ato. Fomos justificados, é um ato no momento que aceitamos Jesus. Mas agora nós entramos para uma nova fase. Nós fomos perdoados e justificados, mas entramos numa nova fase do processo de salvação, que é a santificação. Nós estamos salvos, mas não somos salvos ainda. Estamos passando por esse processo. Seremos salvos de fato quando um dia o Senhor nos recolher através da nossa morte, ou formos arrebatados e estivermos ali no céu com o Senhor. E aí não temos mais como sair desse estado, porque estaremos de fato redimidos. Hoje nós estamos num processo de santificação. Portanto, estamos salvos, mas não somos 100% salvos ainda por estarmos nesse processo. A santificação como um posicionamento. No instante da nossa conversão, o pecador arrependido ele passa a ser não apenas como um justo, mas também como um santo por Deus e pela igreja. Já é separado do mundo, se torna uma propriedade exclusiva do Senhor, isso é importante. Então, posicionalmente, ele é santo, embora ele ainda esteja nesse processo de santificação. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que ele seja visto como santo, e realmente ele precisa se submeter a um disciplinado e longo processo, até que ele venha a alcançar a estatura de varão perfeito. E eu penso que esse é o maior erro das pessoas que vêm à igreja. Até aceitam Jesus, até entendem que Jesus perdoou seus pecados, mas não entendem que agora eles precisam caminhar com Jesus, em Jesus, para se tornarem cada vez mais e mais parecidos com Cristo. Eu gosto de dizer que esses 70, 80, 90 anos que nós vivemos aqui na Terra, nada mais é do que uma preparação para uma eternidade com Cristo ou sem Cristo. Por isso a santificação é importante na nossa vida, nós precisamos entender ela como um processo que nós precisamos passar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E parece que nós nos esquecemos disso, parece que nós não atentamos para isso. A Bíblia diz que quem está limpo, limpe-se mais. Então, se nós fomos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, nós vamos nos manter limpos, vamos nos limpar mais, vamos nos santificar, porque aquele que nos comprou, aquele que nos salvou, é o Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o novo homem, nessa santificação, a palavra de Deus é imprescindível. É por isso que eu preciso me alimentar da palavra, vir à escola bíblica dominical, acompanhar os cultos da nossa igreja, escutar aquilo que os nossos pastores e obreiros têm para nos transmitir, vindo de Deus, e a partir daí nós vivemos uma nova vida em Cristo. A palavra de Deus, irmãos, ela é imprescindível. Ela é o alimento, ela é o guia, ela é a bússola, ela é o manual para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, para aqueles que querem chegar ao porto seguro, aqueles que querem chegar um dia ao céu. É o nosso salvo-conduto. Nós somos selados pelo Espírito Santo, mas a palavra de Deus vive em nós, é o que nos proporciona caminhar e chegar ao nosso destino. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus, mais semelhantes a Deus. Continuando, a santificação, ela é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível que exista, como eu falei lá no início, e isso tem que ficar muito bem frisado e muito bem consciente da parte dos irmãos e da minha parte também, porque também é para mim essa lição, que sem o processo de santificação não existe novo homem. Não existe nova vida sem nós nos tornarmos diferentes do que nós éramos. Quanto mais nós nos santificamos, mais parecidos nós nos tornamos com Cristo. Nós gostamos de usar o título somos cristãos, mas para mim poder dizer que eu sou cristão, eu tenho que ser parecido com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos a santificação como a suprema vontade de Deus para com a nossa vida. Graças a Deus que se nós pecarmos, nós temos um advogado e o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado. Mas a Bíblia diz, vamos continuar pecando? Não. Vamos abundar naquilo que é bom, na graça de Deus na nossa vida, fazendo a vontade de Deus, nos santificando, nos consagrando cada vez mais. E que a Igreja de Cristo ela volte a pregar com mais instância e urgência justamente essa doutrina da santificação. Como eu falei, nenhum impuro, nenhum profano ele vai entrar no reino de Deus. E hoje nós vivemos em tempos em que existe uma explosão da supergraça e acaba tornando essa graça uma graça barata, onde as pessoas pregam uma super liberdade que se transforma em libertinagem. Mas nós somos alcançados pela graça para vivermos agora o Evangelho de Cristo, que é a vida de Cristo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, irmãos, como conclusão, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo e a nova vida em Jesus é um presente de Deus. Quando nós formos arrebatados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus, que nós possamos ser chamados por Ele. Vinde benditos de meu Pai, amados do meu Pai, amados do Senhor, que eu e você possamos terminar a nossa caminhada, sermos recolhidos pelo Senhor através da nossa morte ou do arrebatamento, lavados, redimidos e santificados, dignos de entrarmos pelos portões celestiais e vivermos eternamente com Cristo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe, eu agradeço e fiquem na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.